Parece até figurinha repetida, mas eu tenho que falar sobre isso, né? A FGV aprontou de novo. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre FGV mais uma vez. Eu nem ia mais falar sobre isso aqui, eu nem ia mais tratar sobre o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, porque não é muito foco aqui do canal. Quem me conhece sabe que eu falo mais sobre concursos de tribunais, mais sobre concursos da área administrativa, mas eu tenho acompanhado um pouco mais de perto o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, porque meu amigo Mário Henriques, e quem curte mais a área fiscal, segue lá o IG dele no Instagram, vão dizer que foi sorte, e segue o meu também, o Maldito FCC. Ele tem, né, ele participou desse concurso, ele está com grandes possibilidades de ir para a segunda fase, de ter a discursiva dele corrigida e de ser aprovado nesse concurso. Eu tenho acompanhado os absurdos que a FGV tem feito com essa prova e tenho acompanhado com certa tristeza e com certa apreensão também, porque a FGV tem sido a mais cotada da banca para fazer o concurso do TRE Unificado, concurso esse que nos interessa muito, porque é um concurso da área de tribunais, que é a área que a gente mais trata aqui no canal. E eu tenho feito essa campanha para que a FGV não elabore essa prova do TRE Unificado, porque eu tenho visto os desmandos que a FGV tem feito, não só com a prova da Receita Federal, mas com outras provas que ela elaborou ultimamente, em especial a prova da MPSP, e eu já fiz vídeo aqui também, mas dessa vez ela, assim, eu nem tinha falado, eu tanto falei que não ia fazer um vídeo sobre isso, que depois daquele vídeo que eu falei da prova de auditor fiscal da Receita Federal, fiz um vídeo aqui, esse vídeo bombou, deu mais de 60 mil views, tá batendo quase 70 mil views, falando sobre como essa prova de auditor fiscal foi mal redigida, foi mal elaborada e que tinha questões extremamente subjetivas em provas que deveriam ser muito objetivas. A prova em si ela já é objetiva, né? Eram 140 itens objetivos, mas eu sei que em algumas matérias isso pode acontecer, como matéria de português, você não concordar com um gabarito ou outro, ou matéria de administração pública, você tem uma questão um pouco mais subjetiva, mas você ter questão subjetiva na prova de RLM, em provas de exatas, não faz muito sentido, mas isso aconteceu. Depois disso ainda rolaram mais coisas absurdas, mas eu acabei nem trazendo aqui pro canal porque não era muito foco. Mas dado que eu não trouxe, eu vou trazer aqui para vocês, que foi denúncia de plágio na prova de auditor fiscal da Receita Federal, ou seja, a galera, né, obviamente que essa prova rodou muito, muita gente entrou em contato com essa prova, e a galera começou a observar algumas questões que já tinham sido vistas em outras provas de outras instituições, inclusive em provas de faculdade. Vejam bem, provas de faculdade. A mesma questão que em um simulado de uma prova da Estácio, do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, já tinha, assim, basicamente a mesma questão, mudava vírgula, mudava pouquíssima coisa, a questão estava para auditor fiscal da Receita Federal na prova de auditor. E aí, obviamente, isso isso não deveria acontecer, e a FGV tentou se explicar. Vou mostrar aqui para vocês o que a FGV falou, o que não é o mais absurdo desse vídeo, o mais absurdo está por vir, depois aqui eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente a FGV lançou um comunicado depois desse escândalo de plágio, né, de questões que foram retiradas de uma prova que já aconteceu para a prova de auditor. Lembrando que essas bancas recebem muito dinheiro para fazer esses concursos. A FGV vem com essa daqui. Informa que as questões integrantes da prova do certame de auditor fiscal da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal, aplicada dia 19, relativos à matéria de legislação aduaneira, foram elaboradas em conformidade com o conteúdo programático constante no edital. Isso não era a questão, né? Porque ninguém estava dizendo que não tinha no conteúdo programático. As alegações feitas em mídias sociais quanto à originalidade das questões utilizadas no certame, acerca das alegações, a FGV informa que essas são de autoria do professor contratado pela FGV. Ou seja, professor contratou, não tem nada a ver com isso? Como assim? A eventual semelhança se deve à coincidência doutrinária de texto legislativo e de exemplos corriqueiros utilizados por professores que se dedicam à matéria aduaneira, não havendo que se falar em erro ou em plágio, até porque, inclusive, se trata de questão de autoria do mesmo professor. Eu não vou mostrar aqui as questões, porque o professor Arthur Lima já fez um vídeo muito bom, que eu vou deixar aqui linkado aqui para vocês, mostrando
a questão e o plágio, para vocês verem como não é questão de coincidência doutrinária, não é porque o cara falou em Tício e Mévio, e aí, pô, né, para quem sabe, geralmente os professores usam os mesmos exemplos em direito penal, né, fala de Tício e de Mévio e os exemplos são parecidos. Não é essa a questão, são questões idênticas, iguais, inclusive o mesmo texto, utilizando praticamente as mesmas palavras, mudando uma vírgula, mudando um E, às vezes, em um ponto da questão. Não vem me dizer que isso é questão de coincidência doutrinária e que o assunto é o mesmo e por isso a questão foi a mesma. É a mesma questão e não deveria ser, porque o professor, por mais que você fale a responsabilidade do professor, era o mesmo professor, a responsabilidade é da banca organizadora. Mas ok, passou, eu nem tratei muito sobre esse assunto aqui porque eu achei que não valeria um vídeo específico para tratar sobre isso. Só que aí a FGV vem e dá mais um, que essa daqui eu falei, não, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, e aí eu tô trazendo esse daqui, mais esse escândalo aqui para vocês, para até falar sobre esse agora, que é o dia 16 agora, que passou, né? Foi ontem, o dia 16. Olha o que a FGV me fez no dia 16, também nessa prova de auditor fiscal da Receita Federal. A FGV lança um comunicado no site dela, um comunicado, como quem não quer nada, e o comunicado diz o seguinte, olha, a Fundação Getúlio Vargas informa que foi identificada inconsistência no gabarito da questão 21 de auditor fiscal do tipo 1 da prova, publicada em dia 24 de abril de 2023. Em razão disso, eu vou até aumentar aqui para vocês lerem junto comigo, em razão disso, o gabarito definitivo foi retificado. O gabarito definitivo foi retificado, considerando a anulação da questão conforme correspondência abaixo. E aí ela coloca aqui, em consequência da retificação e assim por diante. Ou seja, eles lançaram um gabarito preliminar, as pessoas entraram com recursos, e aí eles lançam o gabarito definitivo. O gabarito definitivo não se muda, porque é o gabarito definitivo. Com base nisso é que as pessoas comemoram, não comemoram, sabem que vão para a segunda fase, não vão. E aí ela retificou o gabarito definitivo. Porque ela quis. Simples assim. Porque ela achou inconsistente. Cara, assim, isso beira o amadorismo. É bizarro. Como assim você retifica o gabarito definitivo? Gabarito definitivo, ele é definitivo justamente porque tem um preliminar, onde você confere os seus erros, confere os recursos, analisa os recursos, vê o que você errou, analisa o que pode ter sido de diferente e você lança o definitivo. E depois do definitivo não tem outro. Acabou. Não. A FGV retifica o gabarito definitivo. Simplesmente bizarro. Não sei mais o que falar em relação à FGV. Eu só, mais uma vez, peço, né, a quem compete à organização do TSE unificado para que não coloque essa banca organizadora como uma banca para organizar o TSE unificado, porque além das questões serem subjetivas, questões de português que não guardam razoabilidade, questões de matérias que não deveriam ser subjetivas, como questões de matérias exatas sendo subjetivas, a banca ainda consegue errar tudo, errar como errou no MPSP, na prova de digitação, errar na prova da Receita Federal, e cara, é bizarro. É bizarro e plágio, né? Que eu, enfim, na verdade não era plágio, era o mesmo professor, então tudo bem ele pegar uma questão que ele já tinha feito numa prova da Estácio e colocar na prova da Receita Federal, que deveria ser inédita, mas, enfim, responsabilidade dela não é responsabilidade do professor, segundo ela, e agora ela retifica o gabarito definitivo. A pessoa que estava numa posição boa, a pessoa acaba caindo posições. Como assim? Tipo, o gabarito que era para ser definitivo não é mais definitivo? Cara, é bizarro. Simplesmente bizarro. Eu não tenho nem comentários mais o que falar sobre a FGV. O que eu tinha para comentar eu já comentei, e é pedir para que ela não seja escolhida como banca organizadora do TSE unificado, porque diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que vocês viram aqui, cara, assim, não tem nem o que falar.